Romanos 8.13. As crianças estão saindo. Deixem as Bíblias abertas. Nós vamos meditar rapidamente nesse texto. Eu sei que geralmente eu prego em 1 João, mas de vez em quando eu gosto de mudar um pouquinho para que nós possamos falar de outros assuntos, já que a Bíblia é tão rica a respeito de diversos temas. Queridos, vamos começar orando, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo. Aqui que nós estaremos diante da palavra dele. Pai, nós pedimos que agora o Senhor acalme os nossos corações, pedimos que agora o Senhor nos ajude, pois estamos diante da sua palavra, estamos diante da ferramenta, Pai, que molda as nossas vidas, que por meio da ação do teu Espírito nos transforma, e nós pedimos que o Senhor nos dê foco, que o Senhor nos dê concentração, e que o Senhor nos ajude a absorver tudo o que aprenderemos ao longo desta noite. Pai, essa é a nossa oração, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para o século XX, nós pensamos nos conflitos, nas guerras que nós tivemos. Se você fizer uma soma básica disso, você vai chegar mais ou menos ao número de 30 conflitos e guerras no espaço de 100 anos, só no século passado. Dentre esses 30 conflitos, dentro dessas 30 guerras, nós temos 2 guerras mundiais, um espaço ali de menos de 50 anos, 2 guerras que envolveram praticamente todos os continentes, muitas nações ao redor do globo. Estima-se que entre 55 milhões e 137 milhões de pessoas morreram nesses 2 conflitos se somados. Isso é muita gente. A estimativa máxima fala de 137 milhões de mortes. Nós estamos falando apenas de 2 conflitos mundiais. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, nós adentramos um período de muita tensão na história, que é a chamada Guerra Fria, conhecida Guerra Fria, onde o mundo se dividiu entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa tensão durou até 1991, quando, por fim, a União Soviética caiu. Em 1989, o Muro de Berlim cai também. Então, durante muito tempo, durante metade do século, nós temos essa tensão percorrendo o mundo inteiro. Tanto que em 1947, apenas 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, inaugurou-se o que hoje conhece-se como relógio do juízo final. Já viram falar do relógio do juízo final? Talvez vocês tenham visto alguma notícia recente a respeito dele, porque ele foi atualizado esses dias. O relógio do juízo final é uma metáfora, é algo simbólico, em que cientistas intelectuais, olhando para o cenário internacional, olhando para os conflitos, olhando para os problemas que estão no mundo, eles dizem quanto tempo falta para meia-noite. E a meia-noite simboliza a destruição completa da humanidade. E pasmem, a última atualização foi feita recentemente depois que o Trump assumiu a presidência e por conta dos conflitos no Oriente, por conta dos atentados terroristas, nós estamos, segundo essas pessoas, o relógio do juízo final fala que nós estamos a apenas 2 minutos e 30 segundos da meia-noite. Esse relógio já foi modificado 18 vezes e nós estamos numa das marcações mais próximas do relógio do juízo final. Em 1989 o Muro de Berlim cai, e finalmente as pessoas pensam que nós teremos paz. Agora sim, nós desfrutaremos de paz. A grande ameaça da guerra nuclear acabou agora e então nós podemos desfrutar de tranquilidade nos nossos dias. Apenas 12 anos depois, no dia 11 de setembro de 2001, inicia-se o que os estudiosos chamam de uma nova fase dos conflitos internacionais. O terrorismo agora toma conta do cenário dos conflitos, toma conta do mundo inteiro, apavora o mundo inteiro, porque se a nação mais poderosa do mundo, que era os Estados Unidos, teve um atentado daquele, sofreu um atentado daquele, então ninguém mais está seguro. As ameaças terroristas do Estado Islâmico nos assustam a cada dia. Se você ligar o noticiário, todo dia você vai ver, seja no Jornal da Manhã, no Jornal da Tarde, no Jornal da Noite, no Jornal da Madrugada, você vai ver alguma notícia de algum atentado promovido pelo Estado Islâmico e por esses grupos rebeldes do Oriente Médio que se revoltam contra muitas nações da Europa e do Ocidente. E a guerra na Síria, que já matou mais de 300 mil pessoas, e ela acontece apenas desde 2011, é uma guerra recente. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo está em guerra. O mundo está em conflito, o mundo está sempre em tensão. Talvez, aqui no Brasil nós não consigamos perceber muito isso pelo fato
de que nós somos um povo muito recente. Nós somos uma nação. Bebê ainda. São Paulo tem 463 anos, isso, no decorrer da história é muito pouco. Então nós não enfrentamos grandes guerras, nós não vivemos grandes conflitos, nós mal vivemos a experiência de uma guerra mundial. A participação do Brasil nas guerras mundiais foi mínima. Nós nem sabemos, isso nem chegou até nós diretamente. Mas nós podemos perceber que, ainda assim, nós temos conflitos próximos a nós. Os irmãos estão acompanhando os presídios, as rebeliões que estão acontecendo. Uma briga de facções que está acontecendo, que está colocando. O ministro de Segurança está colocando as medidas ali de maneira enlouquecida porque nada resolve o problema das brigas entre as facções e os presídios. Os irmãos se lembram, talvez, aqui quem morava em São Paulo há alguns anos se lembra do dia em que o PCC, o primeiro comando da capital, fez o caos na nossa cidade de maneira que as escolas tiveram que parar. A aula no meio do dia, os empregos liberaram, os patrões liberaram seus funcionários para que todos pudessem voltar para casa, diante do perigo que a cidade estava demonstrando. Ou seja, mesmo nós que somos um país novo, que estamos longe desses grandes conflitos, estamos longe da Síria, estamos longe de atentados do Estado Islâmico, estamos longe desse núcleo de terror mesmo. Assim nós experimentamos conflitos e tensões. Mas é engraçado que mesmo assim, mesmo nós lembrando disso o tempo todo, nós negligenciamos que nós também, além dessas guerras que nós experimentamos ao longo da história, nós negligenciamos a nossa vida cristã como uma guerra também. Nós esquecemos do aspecto militar da vida cristã. Nós esquecemos da luta da vida cristã. Nós esquecemos que nós travamos também uma guerra contra o pecado. E nós negligenciamos isso mesmo. Quando olhando ao nosso lado nós percebemos que o mundo vive em guerra, o mundo está em conflito. Mas nós pensamos que estamos no paraíso da vida espiritual e que essa guerra não chega até nós. Em prol do diálogo, hoje em dia, se fala muito do diálogo, não é mesmo? As pessoas falam que, bom, diz aí há um tempo atrás, dizem algumas matérias em que a Dilma, no pronunciamento público que ela foi fazer na ONU, ela incentivou um diálogo com o Estado Islâmico. Depois ela desmentiu isso, mas nós sabemos que ela tem um pequeno problema de palavras. Ela não consegue se expressar muito bem. Então se ela falou isso de fato ou não, acho que nem ela sabe dizer. Mas a questão é que nós hoje somos incentivados em todos os campos a dialogar. Contudo, nós temos que dialogar com um Estado Islâmico, nós temos que dialogar com a Coreia do Norte. Nós temos que dialogar com pessoas que não estão nem aí para o diálogo, que não querem dialogar, que são agressivas a nós e nós incorporamos isso à vida cristã. As igrejas têm dialogado com o mundo, é por isso que nós vemos lixo entrando nas igrejas. Nós, como crentes, temos dialogado também com o mundo e por isso, o pecado entra na nossa vida e faz morar dali porque nós nos esquecemos do aspecto bélico da vida cristã. Nós nos esquecemos da verdade militar da vida cristã. Os líderes do mundo hoje, os líderes de Estado, muitas vezes eles são covardes em assumir guerras que eles precisam assumir. E nós pegamos um pouco dessa covardia e nós não assumimos as guerras que nós como crentes precisamos assumir. Mas o apóstolo Paulo, ele mostra que não é assim que funciona. Porque assim como os conflitos que nos cercam são sanguinários, o conflito da vida cristã, a guerra espiritual na vida cristã, ela é sanguinária também. Ela é dura, ela é difícil, ela exige esforço, ela exige um combate veemente. E se os irmãos olharem ao longo de todo o Novo Testamento, os irmãos vão perceber que isso não é exclusivo do texto que está diante de nós, como nós vamos ver hoje. Aliás, ao longo de todo o Novo Testamento nós vemos diversas referências a esse aspecto militar da vida cristã, a esse aspecto de guerra. Por exemplo, 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa guerra não são humanas. Efésios 6:12 diz que não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e poderios. Em 1 Timóteo 6:12, Paulo fala para Timóteo para que ele trave o bom combate da fé. Vejam, são termos militares. Eu não estou falando apenas de indícios, eu estou falando de termos que o próprio apóstolo Paulo usa. Em 2 Timóteo 2:4, nenhum soldado em serviço se envolve com os assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. São termos explícitos esses que falam da nossa condição. Hebreus
12.4 Por fim diz que no combate contra o pecado ainda não houvesse existido a ponto de derramar sangue. Ou seja, os autores bíblicos, todos, eles apontam para esse aspecto de guerra da vida cristã. E nós como crentes temos negligenciado isso. E o custo disso tem sido extremamente alto. Nós estamos numa verdadeira guerra. E nós pensamos que estamos tranquilos, que a nossa vida cristã é tranquila, que não existe embate nenhum, que não existe dificuldade nenhuma, que não existe morte, que não existem baixas na vida cristã. Mas existem. Toda guerra tem isso e a vida cristã não é diferente nesse sentido também. Nós precisamos resgatar isso porque nós somos como que soldados na trincheira. E o soldado na trincheira, ele não tem tempo de descanso. Soldado na trincheira tem que estar atento o tempo todo a fim de que ele consiga enfrentar os inimigos e impedir que o inimigo avance sobre si e sobre o país que ele está defendendo. Como soldados, então, nós precisamos acordar para essa verdade. J.C. Ryle, um escritor famoso, de algum tempo atrás, ele diz o seguinte: não suponha, prestem atenção, não suponha que seja necessário cometer grandes crimes para que você pereça eternamente. O caminho da preguiça espiritual, não fazer coisa alguma, também leva ao inferno. Quando nós negligenciamos realidades como essa da vida cristã como uma guerra, nós estamos negligenciando um aspecto fundamental da vida cristã. E, consequentemente, nós estamos caminhando para a preguiça espiritual, porque nós estamos inertes. Por isso, o que eu quero mostrar para os irmãos hoje, baseado em Romanos 8, só no versículo 13, é o seguinte: na vida cristã, ou você mata, ou você morre. Simples assim. Na vida cristã, ou você mata, ou você morre. Não existe área cinza, não existe outra opção, existe somente isso. Ou você mata, ou você morre. Eu quero mostrar para vocês isso a partir de 3 componentes da guerra espiritual, ok? Então, olhando para o versículo 13 de Romanos 8, nós vamos ver 3 componentes dessa guerra espiritual, e eu vou mostrar para os irmãos que na vida cristã, nas lutas, nessa guerra que nós vivemos, ou você mata, ou você morre, ok? Então vejam comigo, acompanhem-me na exposição do versículo 13. É um versículo simples, um versículo conhecido, mas eu quero mostrar esses 3 componentes. O primeiro componente diz respeito ao nosso inimigo mortal. O primeiro componente da guerra espiritual que nós vivemos, que nós travamos, é que nós temos um inimigo mortal. Vejam o que diz o comecinho do versículo 13. Porque se viver de segundo a carne morrereis. Desde o capítulo 7, o apóstolo Paulo está tratando a respeito do contraste entre a lei e a graça. Ele mostra que nós somos incapazes de cumprir a lei, mas pelo Espírito nós podemos então ser habilitados a viver da maneira que agrada a Deus e nós somos libertos desse fardo, dessa culpa então da lei. Mas ele fala que nós não podemos cumprir a lei, nós não conseguimos cumprir a lei. O argumento do apóstolo Paulo caminha no sentido de que nós não podemos cumprir as exigências de Deus que estão na lei, simplesmente porque nós temos um grande inimigo. Esse inimigo somos nós mesmos. A nossa carne é o nosso grande inimigo, a natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo lista aqui, ela que nos leva à morte e nos impede de cumprir as ordenanças de Deus. E o apóstolo Paulo se vê diante de diversos dilemas ao longo desses capítulos de Romanos, porque ele quer muito cumprir a lei de Deus. Ele queira agradar a Deus, mas dentro dele vigora uma lei da carne e a natureza pecaminosa dele fala tão alto que ele tem esse embate e ele não consegue fazer isso por si só. Se os irmãos se lembrarem, nós, os crentes, nós temos 3 inimigos basicamente. Nós temos o mundo, que diz respeito a um sistema de pensamento contrário a Deus. Nós conhecemos isso. O mundo pensa em rebeldia a Deus, e esse sistema é impulsionado por nosso outro inimigo, que é o diabo. O diabo é o nosso outro inimigo, aquele que anda ao nosso redor ali esperando o momento para tragar. Ele que é rebelde, um anjo caído, rebelde contra Deus, que caiu e levou consigo outros anjos. Ainda nos tenta, a Escritura fala que ele nos acusa, ele também é nosso inimigo. Então nós temos o mundo, nós temos o diabo, mas nós temos um outro inimigo que para Paulo era um inimigo de muita importância, era um inimigo mortal. A nossa natureza pecaminosa, a que nos inclina ao pecado, que nos tira daquilo que agrada a Deus e nos coloca na direção contrária disso. E para Paulo isso era muito vivo, de maneira que ele coloca aqui que o resultado disso é a morte. É curioso que nós hoje, olhando
Pro meio evangélico, nós percebemos que existe uma grande ênfase na atuação do diabo, não é mesmo? Existe uma grande ênfase na atuação de Satanás. Tudo o que acontece no mundo é culpa do diabo. É incrível uma coisa dessa. Recentemente, já faz um tempo, eu parei no canal do Rua R. Soares. Eu acho que eu já contei isso para os irmãos aqui alguma vez. Eu parei no canal, estava zapeando a TV. Sabe quando você está zapeando? Estava zapeando e parei lá. Vamos ver, vamos dar um pouco de risada. É rir para não chorar, né? Parei lá. E ele estava anunciando o carnezinho dos Gideões, alguma coisa assim. Um carne especial para você assinar os pacotes especiais lá da Internacional, da Graça e tudo mais. Aí ele disse o seguinte: olha, você coloca o seu endereço, você manda o seu endereço pra gente. E caso não chegue em tantos dias, você entra em contato com a gente. Porque nós vamos vencer o demônio que faz com que o boleto não chegue à sua casa. Esse demônio deve ser o Correios. Acho que ele tem nome, não é possível. De fato, às vezes o Correios trabalha de uma maneira bem demoníaca, não entregando as coisas direito. Mas o fato é que hoje nós temos uma grande ênfase nas atividades diabólicas. Eu tenho certeza que no juízo final, quando todos já estiverem julgados, o diabo vai ser absolvido de muita coisa que ele recebe culpa hoje e que ele nem sabia que estava acontecendo. Porque as pessoas enfatizam demais a atividade de Satanás. As pessoas se apoiam demais também. Elas promovem demais a cultura mundana. Elas pensam que o mundo, também a mentalidade do mundo é culpada de tudo. Mas nós não podemos nos esquecer que quem manda uma pessoa para o inferno não é o diabo. Quem manda uma pessoa para o inferno não é o mundo. Quem manda uma pessoa para o inferno é você mesmo. Aquele que te manda para o inferno é você mesmo. Quem me manda para o inferno é o Nicolas. Quem mandaria o pastor Thomas para o inferno é o pastor Thomas. Quem mandaria o Renato para o inferno é o Renato. É a nossa natureza pecaminosa. Então, o que essas pessoas fazem, basicamente, é tirar a culpa de si, da sua própria natureza, e jogar em alguém. Algo que Eva fez. Curiosamente, Eva fez a mesma coisa. Quando questionada, Eva falou: a culpa foi da serpente. Ok. Mas Eva foi culpada de incentivar aquilo, de promover aquilo. Então, nós vemos essa ênfase muito grande. Mas nós precisamos lembrar que nós temos um inimigo muito maior, e esse inimigo é um inimigo mortal. A cara, a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa. Se os irmãos voltarem uma página das suas Bíblias para o capítulo 7, versículo 18, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo deixa isso de maneira cristalina. No capítulo 7, no verso 18. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne. Não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Paulo era um homem honesto. Nós precisamos ser honestos como Paulo. Paulo olha para si e fala: olha, dentro de mim não tem bem nenhum. Eu olho para mim e eu sei que não tem nada de bom em mim. Isso quebra, esse versículo, essas poucas palavras quebram completamente aquele conceito mundano de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Já viram falar isso? O homem é como uma tábua em branco, e são as experiências sociais dele que registram quem ele é, que transformam. Isso é mentira. O homem é pecador desde o berço. Nós sabemos isso pelo testemunho bíblico. Mas quando essas pessoas adotam esse discurso: o homem é bom, a sociedade que o compre, elas estão basicamente tirando a culpa de si, a culpa da sua natureza pecaminosa, e colocando em outro objeto. Seja a sociedade, seja o diabo, seja o que for. Nós, como crentes, não podemos fazer isso. Recentemente eu conversava com um senhor. Eu fiquei sabendo, na verdade, da história da família dele, e esse senhor, o filho dele foi preso. Isso faz pouco tempo. E a família estava em prantos, desesperada para poder tirar o filho de lá. Aí, conversando com aquele senhor, ele me disse assim: olha, eu perguntei, mas é óbvio que você, como pai, o senhor como pai, quer tirar o seu filho dali porque é o seu filho. Nenhum pai gosta de ver o filho preso, não é? Mas ele disse: olha, na verdade, a questão, ele fez o que era errado e tudo mais, eu reconheço isso. Isso já é um grande passo, não é? Mas ele disse assim: é que nós temos que impedir que a luzinha que existe nele se apague de vez. Eu olhei: a luzinha é porque o pouco de bondade que ele tem vai se perder na cadeia. Meus queridos, se alguém foi preso e o próprio pai fala que ele mereceu ser preso, que bondade há nessa pessoa? Que luzinha existe nessa pessoa?
Esse senhor, ele foi enganado pela filosofia do mundo, que diz que existe bondade no homem. Mas Paulo fala que nele, ele, olhando para si, ele falava, não existe bondade nenhuma, por causa da sua natureza pecaminosa. Ele olhava para a sua carne. E o texto diz que essa nossa natureza, quando nós vivemos de acordo com essa natureza, a consequência imediata disso, o resultado inevitável, essa é a ideia aqui do texto, não há como fugir disso. Se você vive segundo a carne, inevitavelmente não há como fugir, não há uma outra opção se você vive segundo a carne, ou seja, se o seu viver é marcado por uma vida carnal, por atos carnais, se você vive de acordo com a sua mentalidade, com essas ideias, se você acredita no seu coração e não vê a sua podridão, se você vive nesses termos, inevitavelmente você vai morrer. Por isso nós temos um inimigo mortal. Não é um inimigo com o qual você dialoga. Tente dialogar com a sua carne. Chega na frente do espelho e tenta dialogar. Olha, hoje nós não vamos pecar, ok? Você se contenha, ok? Nós vamos passar e você não vai olhar, ok? Tente dialogar com a sua carne, para você ver o que vai acontecer. Você simplesmente não vai conseguir nada, porque nós estamos falando de um inimigo mortal. E essa morte, queridos, é o reflexo de uma vida sem Deus. É o reflexo e a consequência de uma vida longe de Deus, tanto agora como na eternidade. Aliás, é interessante nós observarmos que em Romanos, o juízo de Deus, ele não se mostra apenas no futuro. O juízo de Deus em Romanos, ele se mostra já no presente. Vejam Romanos capítulo 1, e os irmãos vão entender bastante do que acontece em nossos dias. Vejam Romanos 1, olhem o versículo 24. Vejam como o juízo de Deus. Vejam como essa morte presente, mas que se reflete na eternidade. É claro, vejam como esse juízo de Deus, essa distância de Deus, ela já se reflete hoje em consequências mortais. Veja o versículo 24, Romanos 24. O juízo de Deus hoje é simplesmente entregar os homens aos desejos deles. Vocês querem viver longe de mim? Então vivam longe de mim. Vocês estão entregues aos seus próprios desejos. Vocês querem viver de acordo com a carne? Ótimo! Então vivam de acordo com a carne. Vejam também o versículo 26. Novamente por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Sabe por que existem tantos homossexuais hoje? Porque Deus está irado com a humanidade. Porque Deus está irado com o homem. Isso não é apenas reflexo. Isso não é apenas consequência de uma rebeldia. Ah, eu não quero viver como Deus quer. Isso também é. Mas isso é o juízo de Deus sobre o homem. Vocês querem isso? Então tomem isso. Engulam isso. É isso que vocês vão ter. Versículo 28 também. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convém. Essa morte, ela tem sim, é óbvio, reflexos na eternidade. Talvez o seu principal reflexo seja na eternidade. Mas desde já nós vemos os efeitos disso naqueles que vivem em rebeldia contra Deus. E Deus demonstra o seu juízo iminente, o seu juízo presente aqui. Bom, mas como eu disse no começo, nós estávamos falando de guerra, não é mesmo? E eu não sei vocês, mas quando eu estava na escola, o assunto de história que eu mais gostava era a guerra. Não sei se isso é específico dos meninos, não é porque eu sou sádico, certamente, mas porque existe toda uma estratégia, não é mesmo, nas histórias de guerra. Os irmãos já ouviram falar da história do cavalo de Troia? Já viram? Uma história famosa. Alguns dizem que é uma lenda, outros dizem que de fato aconteceu. Seja como for, a história do cavalo de Troias acontece da seguinte maneira. Os gregos queriam invadir a cidade de Troia. Só que havia um pequeno problema. A cidade de Troia era impenetrável, simplesmente impenetrável. As muralhas de Troia você não conseguia passar de maneira nenhuma. Existe até aquele filme Troia, muito original o título, conta a história de Troia, o nome é Troia, tem o Brad Pitt e tudo mais. Vocês podem depois ver um pouquinho dessa lenda, dessa história ali. Simplesmente os gregos não conseguiam passar. E diz aí a lenda que os gregos haviam formado uma coalizão para entrar em Troia, mas eles não conseguiam fazer aquilo. Então depois de tentar, depois de montar acampamento, depois de ficar muito tempo ali nas praias de Troia, eles decidiram então ter uma grande ideia.
Eles tiveram uma grande ideia. Eles decidiram usar uma outra estratégia. Eles fizeram um grande cavalo de madeira e deixaram bem na porta da cidade. Bem na porta. Os troianos olhavam para a praia e não viam ninguém além do cavalo. Será que eles foram embora? Sendo assim, não tendo ninguém, os trojanos pensaram: ok, esse cavalo, na verdade, é um presente para nós. É um presente de vitória. Eles desistiram, nós ganhamos, e como que uma bandeira branca eles deixaram esse cavalo para nós? Vamos levar o cavalinho para dentro. E colocaram o cavalo de madeira, o enorme cavalo de madeira, dentro dos portões da cidade. Abriram os portões, colocaram o cavalo no meio da praça, comemoraram, festejaram, e de madrugada dentro daquele cavalo, quem estava lá? Os gregos. E eles, com essa ideia genial cá entre nós, o pessoal de Troia não era lá muito inteligente para fazer uma coisa dessa, mas eles simplesmente levaram o inimigo para dentro da cidade deles. Eles simplesmente, os gregos, eles simplesmente conseguiram abrir, eles invadiram, mataram sentinelas, conseguiram abrir os portões de Troia e a cidade foi arrasada, foi destruída. E assim acabou a cidade de Troia. Os gregos finalmente conseguiram fazer o que eles queriam. A verdade, queridos, é que nós somos como uma Troia. Só que o cavalo grego já está dentro de nós, esse é o problema. Nós temos um inimigo dentro dos nossos portões. Nós temos um grande inimigo preparado para nos atacar, esperando apenas que a madrugada do nosso coração caia para que ele surja e nos ataque de maneira mortal. Ele está lá o tempo todo. Você não precisa daqui a um tempo abrir os portões, ele já está lá desde que você nasceu. Quando você veio a existir, o cavalinho de Troia já estava no seu coração. Quando você era um bebê, você tinha um cavalinho de Troia ali. Quando você era um jovem, você tinha um cavalo de Troia ali. Quando você já é um idoso, você ainda tem o cavalo de Troia ali, pronto para destruir a sua cidade. Ele só está esperando a madrugada do teu coração aparecer. Ele só está esperando isso. Esse cavalo é a nossa própria carne. É isso que Paulo está falando aqui. Se vocês viverem de acordo com a carne de vocês, a natureza pecaminosa de vocês, se vocês se dobrarem a isso, vocês vão morrer, vocês serão destruídos. Agora, muitas vezes, quando nós olhamos para essa realidade, nós conseguimos perceber que a nossa natureza pecaminosa fala alto às vezes. Os nossos pecados, muitas vezes, têm conotações públicas, acontecem em público. E nós somos exortados, nós somos aconselhados, as pessoas percebem e nos ajudam. Mas nós não podemos esquecer que este cavalo está no nosso coração. E que, portanto, boa parte do pecado que acontece na nossa vida acontece dentro dos muros da cidade. E ninguém percebe a não ser nós mesmos. Por isso, diante dessa verdade, queridos, nós precisamos avaliar muito o nosso coração e avaliar as nossas intenções também. Porque muitas vezes nós estamos aparentando uma vida de santidade, uma vida de piedade, mas a madrugada caiu no nosso coração. E então os guerreiros gregos invadiram a nossa Troia e estão nos destruindo. Nós precisamos estar atentos a isso. Quando você faz algo, seja o que for, você espera louvor daquilo? Você faz aquilo esperando louvor? Se você faz isso, um soldadinho desceu do seu cavalo e já está destruindo uma porção do muro da sua cidade. Quando você fala algo, as suas palavras visam a edificar os outros? É um elogio sincero? Você fala aquilo de fato em amor? Ou você fala aquilo sem verdade, desprovido de verdade? Aquilo que nós cantamos aqui agora nos cultos, aquilo que nós cantamos nas nossas reuniões, aquilo realmente brota do seu coração ou é uma mera formalidade? Quando você se surpreende, você vê uma cena imprópria, você se surpreende com aquilo. Essa sua surpresa é uma surpresa real e legítima? Você realmente está surpreso? Aquilo realmente te incomodou? Ou será que os soldados gregos estão fazendo a festa ali na sua cidade e já derrubaram, destruíram tudo aquilo, mas você ainda só tem uma aparência de piedade? Sejam desconfiados de si mesmos. Irmãos, essa é a verdade. Nós como crentes precisamos ser desconfiados de nós, olhar para as nossas intenções e questionar: será que eu estou fazendo isso pela motivação correta? Será que eu estou fazendo isso pelo motivo certo? Será que eu estou fazendo isso com a intenção correta? Porque pode ser que o nosso coração esteja dominado por nossa natureza. Não confie em si mesmo. A Bíblia é clara nisso.
Nesse sentido, um alerta especial. Aos jovens, aqueles que namoram, aqueles que são noivos. Agora, me focando bem nessa questão de não confiar em si mesmos. Muitos jovens às vezes caem no pecado de ter relações antes do casamento, relações sexuais. Antes do casamento, porque eles confiam demais em si mesmos. Porque eles acham que o cavalinho vai ficar ali parado. E quando cai a madrugada, eles esquecem do perigo mortal que está diante deles. Por isso muitos jovens se expõem a longo tempo com o namorado, com a namorada. Ficam longo tempo sozinhos num cômodo. Ficam tempo demais ali isolados. Não façam isso, jovens. Não confiem. Não, mas quando vem a tentação, eu vou aguentar. Não confiem nisso. Seu coração é pecador, a sua natureza vai gritar muito alto. E pode ser que você não tenha força para aguentar esse tramo. Pode ser que você não aguente isso. Então não se exponha a isso. Não confie em si. Desconfie de si. Lembre-se da sua natureza pecaminosa para o que quer que você vá fazer. Seja isso que eu comentei, seja a sua pregação, seja o seu trabalho. Seja o que for, lembre-se, você é um pecador. Lembre-se da sua natureza pecaminosa. Mas o texto continua. E nós estamos vendo que na vida cristã, ou você mata ou você morre. Não existe outra opção. Ou você mata o seu pecado, ou o pecado vai matar você. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. E o primeiro componente dessa batalha que nós vimos é o inimigo mortal que nós temos. Esse inimigo que está dentro de nós, que desrespeita a nossa natureza pecaminosa, nós mesmos. Mas o segundo, se no primeiro momento esse componente é desesperador, o segundo componente nos traz alívio. O segundo componente é como se nós fossemos o soldado Ryan, e agora nós temos o segundo componente, que nos traz ajuda, que nos socorre nesse momento de necessidade. Já que o apóstolo Paulo diz que nós não conseguimos agradar a Deus por força própria, com as nossas próprias forças e ferramentas. Então o próprio Deus nos dá essa ferramenta, para que nós possamos agradá-la. E o texto diz, volte para Romanos 8, olha o versículo 13, o que o apóstolo Paulo diz logo depois que ele se refere à sua natureza pecaminosa, a carne. Veja o que ele diz. Porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito nós não temos forças, mas pelo Espírito pode ser que a situação mude. Apenas em questão de curiosidade. Em 2012 foi publicada uma reportagem com depoimento de vários membros do Exército que entraram na reserva de alta patente e questionaram para esses homens quanto tempo o Exército brasileiro duraria em combate. Hoje, se começasse uma guerra, na época de 2012, se começasse uma guerra em 2012, quanto tempo o nosso exército aguentaria de combate? Vamos lá. Quanto tempo os irmãos acham que o nosso exército duraria? Quem dá um palpite? Quantos dias? 3 dias? 3 dias, irmão? 3 dias. Quem dá mais? 1 semana. É tempo, hein? Quem? Mais? 1 hora. Olha, 1 hora. Será que é só 1 hora? Pois bem, é apenas 1 hora. O nosso exército, segundo esses homens, ele aguentaria apenas 1 hora em combate. Estamos protegidos, não é? Podemos confiar no nosso exército, não é? É isso que dá políticas que sucateiam o exército. As nossas fronteiras estão esquecidas. A nossa segurança está esquecida e que nós, que confiamos no exército, temos apenas 1 hora para fugir para o Paraguai. Olha só que segurança, não é? Apenas 1 hora. É claro, esse número foi questionado depois, mas o fato é que especialistas, pessoas que conviviam no exército falavam que a munição duraria apenas 1 hora. Terrível isso. E a verdade é que nós, como crentes, somos como o exército brasileiro. Nós, em combate contra a carne, duraremos apenas 1 hora. Numa guerra que se estende pela vida inteira, nós duraremos apenas 1 hora. Nós não temos força o suficiente para aguentar esse combate. Nós não conseguimos ir de frente, bater de frente contra a carne. É uma natureza que nos abocanha, nos destrói. E nós, com as nossas arminhas de água, não conseguimos fazer nada contra ela. Absolutamente nada. Mas então, o apóstolo Paulo fala, calma, nós temos o Espírito. O Espírito Santo vem em nosso resgate. Pela ação do Espírito Santo nós podemos sim vencer essa batalha. Ele que nos capacita a isso. E nós já falamos disso da última vez que eu estive aqui, um pouco. Da última vez que eu estive aqui, quando nós estudamos 1 João. A última pregação que eu fiz em 1 João. Mas o fato é que olhando
Para o texto nós percebemos que Paulo faz um contraste claro. Aqui, ele coloca-se por um lado nossa natureza carnal, nós não resistimos a ela, nós morreremos, por outro lado o Espírito nos dá vida. E esse contraste entre a carne e o Espírito mostra para nós que não existe nenhuma outra ferramenta que nos habilite a ganhar essa luta. Não existe nenhuma outra arma, nenhum outro armamento que nos habilite a ganhar essa luta. Não existe. Você pode procurar, você pode tentar criar, mas apenas o Espírito Santo nos habilita a isso. Logo, no começo da igreja, queridos, se os irmãos se lembram do relato de Atos, os irmãos vão se recordar que surge a ameaça do legalismo. O que é o legalismo senão a ideia de que além da ação do Espírito Santo, o crente também deve se apegar a regrinhas para promover a sua santidade? E o legalismo vem ao longo da história, ele afeta igrejas hoje, ele afeta indivíduos hoje, de maneira que as pessoas realmente acreditam que por meio de regrinhas e fórmulas é possível você vencer a luta contra a carne. E o Espírito Santo vira só um coadjuvante naquilo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo em Colossenses. Algo semelhante aconteceu com ele na igreja de Colossos. Ele abre em Colossenses capítulo 2, os falsos mestres, os homens que perturbavam a paz dos crentes daquela igreja, eles diziam que seguir regras de não comer isso, não comer aquilo, seguir uma série de instruções era tido por piedade, e que isso, supostamente, ajudaria aqueles crentes a viver uma vida mais santa e liberta dos pecados da carne. Mas o apóstolo Paulo mostra que não é bem assim. Aliás, queridos, o legalismo acontece ainda hoje. Recentemente, eu soube de um caso de uma igreja em que os líderes da igreja instituíram uma medida para a saia das moças. Então tinha uma medida, tinha que ser tantos centímetros abaixo do joelho, e isso era padrão. Esse era o padrão. Você não podia. Uma moça se vestir de algo menor do que aquilo era uma pagã. Mas, para não ter dificuldade de ninguém entender, eles desenharam isso. Então pegaram um bonequinho, fizeram uma saia. Olha que nível isso chega. Olha que nível o legalismo chega. E a verdade é, será que isso nos ajuda no combate à carne? Eu acho que não. Parece que o apóstolo Paulo pensa mais ou menos isso. Veja o que ele diz em Colossenses 2, olha o versículo 20. Colossenses 2,20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos alimentares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivestes no mundo, tais como não toques, não proves, não manusees, todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Perdão. Versículo 23. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Não adianta. Não adianta. Não coma isso, não coma aquilo. Vista sainta. Isso não combate o real problema do nosso inimigo mortal, porque não trata o nosso coração. Isso trata a nossa aparência. O que Paulo fala tem uma aparência linda, mas não trata o coração, não trata o real problema do homem. E Paulo fala que quem pode nos habilitar nisso é somente o Espírito Santo. Ninguém mais pode fazer isso. E aí você me pergunta, Nicolás, o quê? Então você já disse que nós temos um inimigo mortal. Você disse agora que nós temos um reforço necessário. Esse reforço vem em nosso socorro e nos ajuda, porque ele é necessário nessa luta. Deus nos dá esse reforço. Mas e agora? Tendo esse cenário em mente, como efetivamente eu venço a carne? Como efetivamente eu venço esse inimigo? E é isso que eu quero mostrar para os irmãos no terceiro componente da guerra espiritual. O primeiro diz respeito a um inimigo mortal. O segundo, o reforço necessário. E agora o terceiro componente dessa guerra que está no final do versículo 13 é que nós temos um combate violento. Nós temos o inimigo, nós temos as armas e é agora que nós vamos para cima. É agora que nós vamos para cima com tudo para esse inimigo. É agora que nós entramos no campo de batalha preparados, armados até os dentes para combater esse inimigo. E nós temos então um combate violento. E isso fecha a ideia que na vida cristã ou você mata ou você morre. Veja o final do versículo 13 de Romanos 8. Olha lá. Porque se viver de segunda carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo vivereis. Nós temos uma solução aqui então. Pelo Espírito é possível vencer os impulsos da carne. Pelo Espírito é possível viver liberto, viver de acordo com a vontade de Deus.
com a capacitação que o Espírito nos dá. Agora notem que quando o apóstolo Paulo nos diz para nós mortificar-vos as práticas do corpo, o que ele quer dizer para nós é que a nossa vida marcada por esses atos carnais, atos de rebeldia contra Deus, esse tipo de coisa tem que ser para nós como que considerado morto. Nós precisamos olhar para isso e falar: eu ressuscitei com Cristo, isso para mim está morto. Isso para mim não tem mais importância, isso não figura mais na minha vida. Isso não aparece no desenho da minha vida. Isso não aparece mais no quadro da minha vida. Isso está para mim como que morto. E tendo essa atitude, movidos pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, é possível então nós agradarmos a Deus. Agora, se os irmãos observarem, Paulo fala: pelo Espírito vocês serão habilitados a isso. Mas ele coloca junto à ação do Espírito uma responsabilidade nossa aí, também, porque ele fala que pelo Espírito nós podemos mortificar as práticas da carne. Ou seja, lado a lado o Espírito nos dá força, mas Deus também quer que nós nos esforcemos nessa batalha. E é por isso que nós precisamos, queridos, resgatar urgentemente o aspecto militar, o aspecto bélico da vida cristã. Nós não podemos negligenciar isso. Deus nos dá armas e nós não usamos. As nossas Bíblias ficam empoeiradas na estante durante a semana. Espero que aqui não tenha ninguém que deixe aberto um salmo dentro de casa, porque isso não protege nada. É você pegar uma arma e não usar. Deus nos dá essas ferramentas. E nós negligenciamos isso. Pelo Espírito nós conseguimos. Sim, mas nós vamos fazer esse serviço. O Espírito nos capacita a isso. Mas o que eu gosto aqui é que Paulo fala disso em tom de uma batalha contínua e gradual. Ou seja, matem o pecado de vocês continuamente e gradualmente. Isso fica claro nos termos que ele usa aqui, na composição gramatical que ele faz aqui. Mas além disso, ele dá um tom muito prático para essa abordagem dele. Como é típico de Paulo, ele dá um tom extremamente prático. Ele não fala somente matem a carne. Ele poderia falar isso. Nós entenderíamos a mensagem. Mas o tom prático dele é que ele fala para nós mortificarmos o quê? As práticas da carne. Ou seja, nós vencemos a carne. Quando nós lutamos contra as expressões pecaminosas da nossa carne, nós não estamos lutando contra um inimigo abstrato. Nós não estamos lutando contra um inimigo que nós não conseguimos visualizar. Nós estamos lutando contra um inimigo que nós podemos perceber na nossa própria vida. Nós percebemos a ira da nossa vida. Nós percebemos a murmuração da nossa vida. E combatendo isso, nós chegamos ao cerne do problema. Combatam essas práticas e assim, vocês matarão, vocês sufocarão a carne. Quando nós olhamos para essas expressões, nós podemos ir para Gálatas. Abram rapidamente. Em Gálatas, essas práticas, essas obras da carne, o apóstolo Paulo já as descreveu anteriormente. Esse conceito da batalha cristã é muito claro para o apóstolo Paulo e ele esboça isso novamente em Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vejam o que diz os versículos 16 e 17 de início. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca mais satisfareis os desejos da carne. Note que Paulo novamente coloca lado a lado o Espírito e a carne. Esse grande combate. Aqui, versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É um duelo isso? É um duelo intenso, uma batalha intensa aqui. E o apóstolo Paulo continua. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Nós vemos aqui a realidade dessa luta. Nós não estamos falando de algo abstrato, é algo prático aqui. Na sequência, versículo 19 ele diz, as obras da carne são evidentes, a saber, quando nós olhamos para a Escritura e vemos a obra de alguém, nós podemos identificar muito a respeito do inimigo que Paulo está falando aqui. Nós podemos perceber aqui quem é a carne por meio das ações dela. Vejam quais são essas obras. Vejam o que diz o versículo 19. A saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previnam. Como já vos previni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Essas são as obras da carne. Se você quer combater a sua carne, você precisa combater isso. Não existe nenhum inimigo abstrato. Você não precisa ficar olhando para o espelho, esperando que as coisas aconteçam. Não.
Você deve combater isso aqui. Vejam o versículo 24. Vejam a violência desse combate. Note as palavras que Paulo usa. No versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram. Crucificação é algo violento. Não é algo bonitinho de se ver. E nós como crentes, nós crucificamos a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob direção do Espírito. Esse é o combate da vida cristã. Paulo não está falando nada aqui que fuja da nossa alçada intelectual. Ele está sendo extremamente prático. Combata as expressões da sua natureza pecaminosa, combata o seu pecado, pensando em algumas formas práticas de nós matarmos esses pecados aqui, essas expressões da nossa natureza pecaminosa e seguindo a ideia de uma guerra espiritual. Eu queria mostrar para os irmãos duas estratégias militares que foram usadas na antiguidade muito antiga e na antiguidade não tão antiga assim e que servem sem dúvida para que nós possamos combater o nosso pecado também. Os irmãos já ouviram falar do cerco militar? O que era um cerco militar? Isso aconteceu com Jerusalém. Jerusalém foi sitiado. O cerco militar era o seguinte: quando um exército queria dominar uma cidade e eles não conseguiam penetrar a cidade, eles não conseguiam invadir a cidade, eles então se armavam em volta da cidade. E eles cortavam qualquer acesso do mundo exterior à cidade e qualquer saída da cidade para fora. Era impossível, a cidade estava isolada do mundo. Em alguns casos, quando os rios cortavam a cidade e nasciam fora da cidade, os exércitos iam lá e bloqueavam os rios, de maneira que em pouco tempo a cidade ficava sem água. O general Tito fez isso com Jerusalém. Em 70, fez isso o cerco de Jerusalém. E a cidade ficou sitiada de maneira que o relato histórico que nós temos disso é terrível, porque a população começa a se devorar. Então, quando a cidade já está fraca, quando os inimigos estão fracos, então o exército consegue invadir e concluir o seu ataque. O cerco dura meses. Essa estratégia foi usada de modo semelhante por Napoleão também. Napoleão estava de briguinha com a Inglaterra. Então ele simplesmente isolou a Inglaterra do resto do mundo. Falou: quem abrir os portos para a Inglaterra vai se ver comigo. É a estratégia chamada de bloqueio continental. E assim Napoleão bloqueou literalmente os acessos da Inglaterra ao continente e do continente até ao Reino Unido, a Grécia e a Itália. E nós como crentes podemos fazer a mesma coisa. Nós como crentes no combate ao pecado, nós podemos fazer um cerco militar à nossa natureza pecaminosa também. Como? Cortando todas as fontes de suprimentos da nossa natureza pecaminosa. Cortando tudo aquilo que energiza, cortando tudo aquilo que alimenta a nossa natureza pecaminosa. Por exemplo, nós não podemos nos expor, nós não devemos nos expor voluntariamente a filmes e séries que tenham cenas de sexo explícito, de graça. Recentemente, o John Piper se manifestou acerca de duas produções cinematográficas. Ele se manifestou a respeito daquele filme Deadpool. Ele se manifestou também a respeito daquele Game of Thrones. Ele se manifestou a respeito desses dois. E eu fico abismado de ver que um pastor teve que se manifestar a respeito disso. Como um crente se sente à vontade em ver um seriado que tem sexo explícito a cada 5 minutos? Como isso acontece? Ah, mas eu estou com o controle na mão. Então de 50 minutos vai sobrar 2 minutos na sua mão. Porque até incrédulos que veem Game of Thrones falam que essa série é podre. E precisou um pastor falar: olha, eu recomendo que vocês não assistam isso. Isso é vergonhoso. Mostra que a nossa moral está baixíssima. Nós precisamos cortar isso, bloquear isso. Isso não vai entrar aqui. Eu vou fazer o meu pecado morrer de fome, porque eu não vou alimentá-lo com cenas de sexo explícito. Nós podemos cortar também pensando em amizades que nos influenciam a pecar. Aliás, o salmista é pródigo, é farto em dizer isso. Ele fala: vocês não devem andar com más companhias. O livro de Provérbios enfatiza isso também. Vocês não devem andar com pessoas que influenciam vocês a pecar. Cortem isso. Façam um bloqueio disso. Cortem essa fonte de suprimento do pecado de vocês. Músicas com conceitos errados. Eu nem me refiro ao funk, porque funk não é música. Eu me refiro a músicas às vezes que nós ouvimos, que nós cantamos, mas que falam a respeito de infidelidade no casamento, que falam a respeito de imoralidade, que falam a respeito de uma mulher mandar no homem dentro do casamento. Isso não é música que crente deve ouvir. Ah, mas eu só ouço e não absorvo. É uma fonte. É uma fonte que alimenta o seu pecado. De uma maneira ou de outra aquilo vai ficar na sua mente. Voluntária ou involuntariamente. Publicações de Facebook.
Você está passando no seu feed de notícias e você vê uma imagem. O que você faz com aquilo? Você na hora bloqueia aquilo? Você oculta aquilo? Ou você passa para que o seu Facebook não reconheça aquilo como uma ameaça para você? Você é inerte para isso. Corte. Faça um cerco militar disso. Mate o seu pecado de fome. Grupos de WhatsApp. Isso acontece muito com quem é universitário. Quando eu entrei na faculdade e o WhatsApp ficou famoso, inventaram de criar um grupo da sala. Olha que lindo, né? Os avisos vão a pleno vapor para todo mundo, não é? A pior coisa que podia acontecer. Porque de 1000 palavras que eram pronunciadas para aquelas 30 pessoas do grupo de WhatsApp, pelo menos 29 eram piadas chulas, de mau gosto ou em maiores pornografias. Você faz parte desses grupos? É uma fonte que está lá, só esperando para alimentar o seu pecado. Corte isso, corte. Assim como Napoleão bloqueou a Inglaterra, bloqueie o seu pecado também. Assim como Jerusalém ficou sitiada, sitie o seu pecado também. Faça-o. Morrer de fome. É isso que exércitos de verdade fazem. E existe uma segunda estratégia, que também é uma estratégia, foi uma estratégia usada na antiguidade, nos tempos bíblicos, e foi usada recentemente também em tempos mais recentes. É quando você realoca um povo. Você domina uma região, e para evitar que aquele povo se rebele contra você, você tira o povo de lá e põe outro povo no lugar. Assim o povo que está vindo, ele não sabe nada da região. Ele não conhece nada do lugar, ele não sabe o que é bom, o que não é ali, ele não sabe para onde fugir, então ele fica pianinho. Isso em parte aconteceu um pouco com os samaritanos. Os assírios, quando dominaram, colocaram outros povos ali, de maneira que depois se mesclaram com alguns judeus que permaneceram. Mas a ideia básica é que o povo não se rebele, o povo se sinta desprotegido e por isso ele não se revolte contra a nação que o dominou. Isso aconteceu também aqui no Brasil quando os escravos africanos foram trazidos. Por que não usar apenas a mão de obra indígena? Porque os índios conheciam o mato melhor do que a gente. Os índios conheciam as rotas de fuga melhor do que o homem branco. Então eles se rebelavam e fugiam com muita facilidade. Então falaram: vamos trazer gente de fora para cá. Assim eles vão ficar perdidos. Eles não sabem para onde fugir. Vai fugir, vai dar de cara com uma onça pintada, vai dar de cara com um vale cheio de cobra. E vai morrer. Então eles não vão se rebelar. São estratégias militares que foram amplamente usadas ao longo da história. E essa estratégia nós podemos usar também como crentes na luta contra o pecado. Essa é a dinâmica da salvação. Diga-se de passada. Perdão, da santificação. É você tirar algo ruim e colocar uma virtude. Veja o que diz Efésios, capítulo 4. Eu vou terminar lendo esse texto. Efésios capítulo 4. Essa é a dinâmica da salvação. Você tira algo podre e você coloca uma virtude. Você tira algo que desagrada a Deus e põe algo que agrada a Deus. Você tira o pecado e coloca a obediência e assim por diante. Essa é a estratégia militar que nós como crentes podemos usar na guerra contra o pecado. Efésios 4. Olha o versículo 22. A vos despir do velho homem. A nossa natureza aqui. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem. Você tira algo ruim e põe algo bom. Você tira algo rebelde e põe algo obediente. Essa é a dinâmica da santificação. Veja na sequência. Criado segundo Deus em verdade, justiça e santidade. E se os irmãos passarem os olhos nos versículos seguintes, os irmãos vão ver que é muito fácil entender o que Paulo quer dizer com isso. Olha lá. Por isso abandonei a mentira e cada um falhar? Verdade. Você vai mentir? Não. Agora eu vou falar a verdade. Existe uma luta nisso, é claro, mas o conceito disso é muito simples. E o apóstolo Paulo fala sobre todas as esferas, muitas esferas aqui, e que nós praticamos isso. Quando sentirdes raiva, não pequeis, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Veja, não basta você não roubar. No lugar do tirar o roubo, você coloca o trabalho. Você tira o roubo e no lugar você coloca o trabalho. Essa é a estratégia que nós, como crentes, podemos usar na batalha cristã diária. Que nós devemos usar na batalha cristã diária. Retire a murmuração do seu território. No lugar da murmuração, coloque a gratidão. Retire a ira, coloque o domínio próprio. Retire a inveja e coloque a empatia pelos seus irmãos.
Faça isso, tente isso. Tirar, colocar. Lembre-se dos escravos de Jó. Tira, põe, deixa ficar. É uma dinâmica militar também, quem diria, não é? Desde pequeno nós, aprendendo a sermos bons combatentes, não é? Tira o pecado, deixa a virtude. Essa é a dinâmica da santificação. E assim certamente Deus nos ajudará no dia a dia a combater o nosso pecado e a combater a nossa própria natureza. Afinal de contas, tudo isso que eu falei comprova que na vida cristã ou você mata ou você morre. Nós vimos 3 componentes da guerra espiritual. O primeiro é o inimigo mortal, nossa própria carne. Depois o reforço necessário. Nós precisamos disso, do Espírito Santo. E por fim um combate violento. Que Deus nos ajude, queridos, a lembrar dessas verdades ao longo da nossa semana. E que nós não dialoguemos com o nosso pecado, mas que nós, como crentes maduros, batalhemos e assim como Paulo, nós possamos olhar para o retrovisor da nossa vida e falar: eu combati o bom combate. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Porque apesar de uma luta intensa que nós temos contra o inimigo, que está em nós mesmos, nós somos esse inimigo. Obrigado porque o Senhor nos fornece as ferramentas para isso, e o Senhor nos fornece o seu Espírito, o único que pode nos ajudar a vencer, Pai, o nosso pecado. Obrigado, Pai, porque diante disso o Senhor nos dá a certeza de que é possível sim vencer a natureza pecaminosa, ainda que, é claro, Pai, nós só experimentemos isso plenamente no futuro, quando nós seremos livres da presença do pecado. Mas desde agora nós podemos experimentar dia após dia, de maneira gradual, de maneira progressiva, de maneira contínua, as suas bênçãos sobre nós na luta contra o pecado. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a vencer as práticas da nossa natureza pecaminosa. Ajuda-nos a tirar isso e a colocar aquilo que agrada ao Senhor no lugar. E que assim nós sejamos bons soldados, Pai. Porque nós ainda estamos na trincheira. O nosso general não nos chamou para o descanso ainda. Nós estamos em batalha. E que o Senhor, como nosso general, nos guie nisso. É o que nós pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.